Paz mais uma vez, igreja. Amém. Grande nome santo do Senhor. Que bênção, né, igreja? Deus é bom, né? Deus é maravilhoso, digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Meus irmãos, é nos dado a oportunidade de, no Senhor, ministrar a palavra nesta noite. E me entrego à condução do Senhor no que Ele quer fazer para a glória do Senhor. E o que nos está proposto no Senhor, igreja, nós temos como leitura devocional, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 1 ao 9. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 1 ao 9. Leiamos então todos, como costumeiramente fazemos, para a glória do Senhor. Assim nos expressa a gloriosa palavra do Senhor. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, aleluia, glória a Deus. Amém, Senhor. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o nome santo do Senhor. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Glória a Deus. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Fiel é Deus. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Poder sentar, amada igreja, em nome de Jesus. E gostaria também de ler no Evangelho de João, capítulo 15, alguns versos que são de vital importância para a aplicabilidade desses versos que acabamos de ler em 1 Coríntios. O Evangelho de João assim escreveu na condução do Espírito Santo do Senhor, em seu capítulo 15, verso 3 ao 7, nas palavras do Senhor Jesus: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Essa leitura, ainda que está na ARC, na versão da ARM de 67, que é a Almeida Revista, de acordo com os melhores textos em hebraico, ela se expressa assim: permanecer. Nas outras versões traz estiverdes, estar, mas nessa versão de 67 diz permanecer, como que uma linha de continuidade na presença do Senhor. Eu gostaria também de colocar uma linha entre parênteses de um testemunho também do que Deus fez conosco
nesses dias. Exatamente hoje, na verdade, né? A confirmação foi hoje. Alguns dias atrás, eu estava com fortes dores nos olhos, fortes dores de cabeça, que me desconcentrava muito. E em convite amigável da Mazinha, né? Porque quando ela fala para ir no médico, é um convite amigável. Você já imaginou como que é, né? O convite amigável, né? E nós fomos fazer exame de vistas. Exame de fundo de vista, uma bateria muito grande. E nesse primeiro momento, o oftalmo, ele disse, colocou uma questão de interrogação em mim, de um peso. Porque eu vi a foto do fundo do olho. Ele olhou assim e falou assim, olha, há aqui uma discrepância no nervo ocular. E precisamos ver isso aqui. E eu preciso encaminhar para outros especialistas. E assim fizemos, marcamos uma outra bateria de exames. E eu vi como que estava realmente. Mesmo não entendendo nada, eu vi que tinha uma cor muito diferente do olho esquerdo com o olho do direito. Bom, e a gente começou a orar, oramos. Porque estava a questão de catarata e questão de glaucoma. Bom, fizemos um novo exame, orando ao Senhor, buscando ao Senhor. E hoje fui levar o exame novamente, o terceiro exame que fizemos. E uma jovem, até falei para Mazinha, olha a idade dessa menina, eu vou me examinar com essa menina, é uma criança. É uma criança, quando eu vou dar consultoria, e as pessoas ouvem a minha voz, pensam que é a voz de menino. Mas quando me vê, falam assim, não, você realmente tem mais idade. Então, na área de consultoria, a idade tem peso. Quanto mais envelhecido, mais é o peso de aceitação. Eu falei assim, mas eu vou passar por uma jovem assim desse jeito? Eu tenho uns 22 anos, 28. Mas ela estudou, rival. Tá bom, mas... Falei brincando, lógico. E aquela jovem abriu, olhou, falou assim, olha, está tudo bem. Está tudo bem, está ótimo o resultado, não teve nada de negativo, está ótimo. Eu já, glória a Deus. Só tem que tomar cuidado para que essas medições permaneçam abaixo do que está. Falei assim, glória a Deus. E tem como fazer? Falei assim, não tem. Como? Risco de glaucoma é a natureza humana, é a natureza da pessoa. E como se pode tomar? Não tem. Assim, então, só por Deus, só na graça de Deus. Então, eu comecei a glorificar a Deus ali, junto com aquela moça, agradecendo o Senhor. Eu reconheço que isto foi o mover de Deus, porque eu vi como que estava, bem diferente desse último que nós vimos, quando a menina abriu o exame para a glória do Senhor. Deus é bom, igreja. Deus é muito bom. E eu agradeço a Deus por isto. Meus irmãos, no que diz respeito à fidelidade de Deus, ela tem que ser inquestionável em nossa vida. O meu testemunho, de forma alguma, pode colocar dúvida quanto à fidelidade do grande e eterno Deus. Quando Deus, usando a Moisés, Ele falou uma palavra, irmãos, gloriosa para com o povo de Israel. Diz a palavra que nós fomos pelo Senhor adotados e fomos enxertados na oliveira e recebemos de Deus como filhos da promessa, segundo a promessa de Deus sobre Abraão, de que temos uma esperança e temos um Deus sobre nós. E essas palavras que ele leu para com todo Israel, trazendo em memória toda a lei de Israel, de Deus sobre Israel, ele disse assim em Deuteronômio capítulo número 7, por que eu tenho que crer nessa fidelidade de Deus? Para que eu tenho que crer nessa fidelidade de Deus? Porque eu tenho que crer o que essa misericórdia de Deus, porque eu nunca me vejo como merecedor. O dia que a gente chegar na igreja e falar assim, Senhor, eu mereço estar aqui, porque eu me esforcei para sair da minha casa. Senhor, eu mereço receber esta bênção, porque eu me consagrei a Ti, eu Te busquei, eu bati na porta como Tu me orientaste. Deus ouve a Sua palavra, Ele ouve as nossas orações,
Mas nós temos um Deus que é extremamente zeloso e sabe o que é o poder de palavras expressadas diante dele. Porque ele sabe que são palavras que não saem somente de uma boca, de boca para fora, mas se sai de dentro do coração, tem intensidade. A intensidade pode ser boa ou ruim, no que diz respeito ao entendimento e juízo de Deus em relação àquilo que ele ouve de nós. E ele disse assim, através de Moisés para Israel: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos, porque havia muitas nações numerosas, mas do que os outros povos. Existiam muitos povos, pois vocês eram o menor de todos eles. Eram menor, sem atrativo algum, escravizados, mas o Senhor olhou para eles. E no verso número 8 disse assim, olha só a resposta dele, igreja: foi porque o Senhor os amou. É Deuteronômio 7, 8. Foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel. Ele é o Deus fiel. Ele é o Deus fiel. Não eram os maiores, não eram os melhores, mas pela grande razão que Deus nos amou, nos escolheu, colocou sua promessa sobre nós e em nós, nos fez caminhar, nos tirou da escravidão e nos colocou no lugar que somente a sua graça e misericórdia para nos conceder. Não há motivo algum para nós nos vangloriarmos e desconfiar, por razão que seja a nossa vida e circunstância, do que é a fidelidade de Deus. E quando o Senhor falando que Ele é a videira, que para que assim tenhamos esta vida nele, segundo essa promessa que Ele nos deu de vida eterna, preciso permanecer nele. E Deus, usando a Paulo dessa maneira tremenda, Ele trouxe para Israel, igreja, uma lembrança que eu sempre tenho que ter em minha mente. Eu tenho que ter um cântico em mim. Não vai dar para mencionar esse salmo. Assim como Israel tem um salmo que ele canta essa fidelidade de Deus em todos os salmos. A nossa vida, nosso caminhar, nosso pensar em relação a Deus precisa ser um cântico de gratidão pela fidelidade de Deus para com a gente. Porque tem dia que a gente acorda num ápice de fé e esperança, e de repente, porque alguém falou uma palavra imprópria com a gente, uma postura imprópria de filho ou esposa, ou esposo, ou patrão, ou vizinho, que quer que seja, parece que essa fidelidade que a gente tem de Deus escoa pelas nossas mãos. Mas Deus não se mede em razão de circunstâncias. Deus se expressa pela grandeza do seu poder e a sua misericórdia. E a razão dessas portas estarem abertas é porque Ele disse assim, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, e não prevalecerá, e não tem prevalecido. Ele diz assim na sua palavra, olha, eis que vós estáis em minhas mãos, ninguém tem o poder de vos tirar das minhas mãos. E eu creio nesta fidelidade de Deus, eu creio nessa promessa de Deus, porque se Deus nos dá misericórdia com a gente, e nossa intemperança do dia a dia, nós somos lançados fora. Mas a palavra diz assim, porque Ele nos amou, e nos buscou com laços de amor à sua presença, e em Cristo Jesus nos chamou e fez sobre nós uma promessa nele, que se nós permanecermos nele, e esta palavra estiver em nós, esta promessa estiver em nós, nós entraremos naquela glória para a glória do Senhor. Não há melhor, não há maior, não há mais forte, não há mais fraco. Há somente homens e mulheres, jovens e crianças, necessitados da misericórdia do grande e eterno Deus. E Paulo disse uma coisa muito linda para a gente. Aos santificados de Cristo,
Ele está dizendo para mim e para você, olha, não foi você que se santificou de si mesmo. Ainda que a sua vida de reserva seja uma vida de santificação na minha presença. Mas ele diz para nós assim, olha, eu já te santifiquei pela minha chamada ao si, ao teu nome. A tua chamada para comigo, por santificação significa separados para Deus. Hoje a gente recebe a doutrina, o ensino de como nos mantermos separados deste mundo dentro do propósito de Deus, nos reservando em esperança, reservando-nos em atitudes e postura, negando-nos a nós mesmos dia após dia, mas eu entendo que Ele me santificou primeiro. Ele me santificou primeiro. E o Senhor, usando Paulo, falou assim, olha queridos, ainda que quando Paulo escreveu essa carta à igreja, ele escreveu a carta para uma igreja cheia de problemas, uma igreja regada com dons e grandeza. Qual igreja? Não sei se hoje em dia tem uma que se assemelha a isto, porque quando ele chega no verso seguinte, no verso 10, 12, ele começa a falar assim, olha, bem sei porque tenho ouvido falar de tal pessoa, tal família, que há entre vós muitas questões a serem resolvidas. Mas é interessante que Deus, usando Paulo, trouxe em memória isto para eles e para nós também, que eu tenho que me lembrar sempre, olha, nós somos chamados servos pelo Senhor Jesus, nós somos santificados pelo Senhor, porque em tudo nós somos regados pela graça e poder e autoridade do Espírito Santo do Senhor, dons que Deus concede à sua igreja, dons de oração, dons de cura, Deus de intercessão, orações de fé, que por Deus e graça e misericórdia, repreende toda enfermidade, orações das quais levanta o que está enfraquecido, que ainda está afastado, mas de repente Deus concede que a raiz da sua fé alcance águas profundas, e ao sopro das águas, ele é restabelecido para a glória do Senhor. Não há razão alguma para nos vangloriarmos, ou nos deixarmos abater por qualquer coisa que seja em nossa vida, porque quem nos santificou foi Ele, quem nos escolheu foi Ele, a palavra é dEle, o Espírito é dEle, a verdade é unicamente dEle, aleluia. Oh Deus eterno e soberano Senhor, Ele diz que nós não somos empobrecidos, mas que nós somos enriquecidos. Ele estampa isso para a gente, igreja, eu tenho que me lembrar sempre disto, porque não é o que os outros falam que vão determinar como eu vou me proceder diante de Deus, mas o que o Senhor fala em sua palavra, que me coloca diante do Senhor, para ser o que Ele quer que eu seja, pelo poder eficaz que dele procede, por maior que sejam os nossos esforços, o que estampa em nossa vida a linha de mudança, é quando eu me entrego a este Deus, quando eu me entrego a Ele conscientemente. Aqui não vai dar tempo de colocar alguns pontos, mas quando eu me entrego conscientemente a esse Deus, eu digo assim, Senhor, eu sei que eu não sou um crente muito bom, é possível que hoje não fui melhor do que ontem, é provável que hoje eu tenha me esquecido de muitas coisas que eu ouvi no final de semana e na terça-feira, com certeza, muitas coisas fugiram da minha lembrança, o que eu ouvi no cântico, no devocional desta manhã, mas Senhor, eu me entrego no que eu sou, no que há em mim, dentro de mim, que procede de Ti como maior riqueza, eu me entrego a esta condução do Teu Espírito Santo, pelo qual Tu tens me colocado como servo em Cristo Jesus, nosso Senhor, me entrego à condução do Teu Espírito Santo, pelo qual assim Tu tens dito que tem me santificado na Tua presença para a Tua glória, porque Ele diz assim no verso 5, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em Jesus Cristo. Então não há razão para dizer assim que Deus não foi fiel comigo como eu achei que Ele seria. Não há em nós razão alguma para dizer que Deus foi infiel no que Ele prometeu, porque eu pedi de uma forma e não veio desta forma. Oh, se nós soubéssemos como é o perfeito caminho de Deus, a Ele nos entregaríamos em todo o tempo. Os caminhos de Deus são perfeitos. Eu pedi o esposo deste jeito,
e tu me disseste e trouxeste outro de outra maneira. Pedi uma esposa de uma forma e tu me trouxeste outra maneira. Somente afia ferro com ferro. Que haja gratidão em nós, na fidelidade do grande e eterno Deus, que sabe nos enriquecer na sua graça e sua misericórdia. Ele mostra para a gente aonde é esse enriquecimento, em toda a palavra, em todo o conhecimento, no que Ele nos ensina, no que Ele assim se revela para com a gente. Deus verdadeiramente é fiel. E Ele diz assim no verso 7, igreja, o que temos que fazer nessa inconstância que é a vida, gente? Porque a vida é dura, curta e difícil. Não há água de coco e sombra e água fresca, não há. É caminho sem volta. Mas é um caminho sem volta, com vitória nele, com certeza onde nós vamos estar, com certeza com quem nós estamos. Mas ele fala para nós assim, olha, permanecei em mim, ó Deus eterno, permanecei em mim, ó Deus eterno. Há muitos testemunhos de fé que temos como amigos e conhecidos, amigas e conhecidas, é verdade. Mas a minha expectativa de fé se firma num somente. A minha esperança de fé se fixa somente num, unicamente é o Senhor, porque eu falho, você falha, nós falhamos, mas Ele não falha. Eu erro e não cumpro, mas Ele não erra e cumpre por sua graça e misericórdia. Somos infiéis, mas diz a palavra, mesmo sendo infiéis, Ele permanece fiel, Ele permanece fiel e não muda a sua palavra, pois Ele não pode negar-se a si mesmo. Meu Deus do céu, que negócio é esse? Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele diz no verso número 7, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, a riqueza dessa saudação que esse homem fez à igreja de Coríntios, uma igreja cheia de dons, cheia do mover de Deus, mas que havia perdido o senso da compaixão e da misericórdia. Você sabe que você contemplar o que é o mover de Deus, e a gente rejeitar o mover de Deus na vida dessa pessoa, porque a gente não conhece direito essa pessoa. A gente vê o que é o mover de Deus pela sua palavra de alguém, e a gente rejeitar essa pessoa por questões que somente Deus sabe que passam na nossa cabeça. Mas Deus diz a sua palavra, olha, o qual vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente sabe que muitas vezes a nossa expectativa é que Jesus volte, mas ao mesmo tempo, há muitos dentro de nós que falam assim, Senhor, não volta ainda não, porque eu tenho uma causa para resolver com alguém, não volta ainda não. Senhor, não volta ainda não, porque eu não casei, não volta ainda não, espera mais um pouco, Senhor. Mas que Deus quer que a gente viva a nossa vida de crescer, de crescer no conhecimento social e secular, crescer no que é nossos relacionamentos, sim, mas nunca nos esquecendo da riqueza da sua promessa. Porque a maior promessa é esta, que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E Ele fala para nós assim, olha, permaneceis em mim, diz o Senhor. No dia do Senhor, Ele fecha no verso número 9, fiel é Deus. Meu Deus, que negócio é esse? Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão com seu Filho, Pai eterno.
Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês não conheceram que era um Rivaldo? Ninguém conheceu que era um Rivaldo. A Mazinha conheceu um Rivaldo já um pouco mudado, quebrantado por algumas coisas. Eu não conheço todos aqui como vocês eram antigamente, mas conheço a história de alguns. Mas mesmo assim ele diz assim, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, meu Deus, pelo qual fostes chamados, oh Deus eterno, bendito é o nome santo do Senhor, para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. E o Senhor Jesus fala para nós assim, olha, por esta palavra que tens ouvido, em João capítulo 15, você já está limpo. Isso falou muito comigo em relação a isto, dizendo que haveria alguns dentre nós que estão presos ainda em lembranças do passado, mas não são lembranças do que fez ou deixou de fazer, mas são lembranças que acorrentam a nossa vida, lembranças que nos acorrentam de uma forma que nos faz deixar de olhar para a promessa do Senhor, que nos faz olhar para o presente, esquecendo que é o futuro, aprisionado pelo passado. Mas o Senhor quer nos libertar pelo poder da sua palavra. Ele diz para nós assim, olha, Deus é fiel, Ele nos escolheu sem merecermos, nos fez servos do Senhor Jesus, nos santificou pela sua palavra, mas diz para nós assim, olha, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se há alguma voz diferente em nós, se há algum dito diferente em nós, em nosso coração, em que bate constantemente o que é o passado contra a gente, nos coloca em confronto o que é fidelidade de Deus, em que Ele mesmo disse assim na sua palavra, olha, eu não lembrarei mais dos seus pecados, porque eu os lançarei no mar do esquecimento. Vós já fostes regenerados, vós já fostes santificados, vós já fostes libertos pelo poder da palavra do Senhor. Há um sangue sobre nós, há um sangue sobre nós que nos santifica e nos purifica. Se há um acorrentar nesta noite, há de Deus o poder para quebrar esta corrente. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Clame por libertação, clame por uma mente tranquila, clame por um coração não pesaroso, mas um coração grato na presença do Senhor. Clame para que a promessa da fidelidade de Deus esteja estampada em nossa vida, dia após dia, dizendo, eu caminho sobre a terra, na presença de um Deus fiel e verdadeiro, irá cumprir a sua promessa em minha vida. Deus é fiel e verdadeiro, oh Deus de amor e misericórdia, te bendizemos, Senhor. Já finalizo trazendo mais um verso somente, oh Deus, que se encontra em Hebreus capítulo 10, do 23 ao 25. O que é esse exercício? Para que isso esteja diante de mim, igreja, eu preciso ter um exercício de fé. Se eu não exercito a minha fé, a minha memória enfraquecida combaterá juntamente com a minha carne contra um espírito que me procura trazer lembrança em mim do que é a misericórdia do grande e eterno Deus. Hebreus capítulo 10, verso 23 diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança,
Bendito o nome santo do Senhor. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Xaracom dará rablasubidiom dará suíbia, reikom dará som dará rablasuíbia. Indiferenças virão, inconsequências baterão a nossa porta, incompreensão de esposo, esposa, filhos e filhas virão, não há como impedir isto. Mas uma coisa eu faço, eu me agarro a esta palavra e misturo ela com a minha fé, e eu luto para reter firme essa confissão. Qual a confissão? Deus é verdadeiro, Ele operou em minha vida, há em mim um calor queimando no meu peito, que é o calor da esperança. Por quê? Porque Ele é fiel, e o que prometeu para a glória do Senhor. Este é um dos exercícios. E o segundo exercício, já mesmo nesse capítulo, já para encerrar, está no verso 24. Aquilo que foi contraponto em Coríntios, na igreja de Corinto, é o ponto que este homem usado por Deus coloca para a gente aqui, no verso número 24. Não há como, igreja, confessar a esperança e a fidelidade de Deus, se eu não te considerar. Se não nos considerarmos uns aos outros, eu não confesso essa fidelidade de Deus. Uma das coisas que colocou Jonas no caminho de fuga, não foi a falta de fé dele, não, de forma alguma. Não foi somente um medo, de forma alguma, daquele povo, dos assírios, de forma alguma. Mas o Senhor mesmo fala nos versos finais do livro de Jonas, quando diz assim para Jonas: Jonas, não teria eu compaixão de 120 mil pessoas que não sabem discernir o que é o esquerdo do direito? Ele estampou para nós o que estava dentro do coração de Jonas: a ausência de compaixão. Porque quando a gente não tem compaixão e amor, que é a gratidão plena com Deus, o que Ele fez para a gente considera que somente nós merecemos. Eu olho para os meus vizinhos e digo assim: não, esse daí não merece ouvir a palavra, não vou testificar com ele, não. Ele que se quebre todo, porque não merece essa graça que eu tenho. Assim eram os fariseus, que só amavam aqueles que os amavam. Lembram-se de Zaqueu? Aí você vai entender o que é a profundidade dessa passagem de Zaqueu. Se eu não considerar uns aos outros, se eu não te considerar, eu estou negando a fidelidade desse Deus. Ele diz assim para nós: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às obras. No meu caminhar, eu tenho que estimular alguém. Quando eu contemplo nossos queridos irmãos, eu me sinto estimulado no Senhor, pelos irmãos em sua vida, porque a gente sabe a dificuldade de alguns. Se a gente vê este com toda essa dificuldade, ainda se esforça e se dedica para estar no Senhor e buscar o Senhor, quem sou eu para não me deixar também seguir nesse caminho de buscar e se entregar para o Senhor? E nos sentimos estimulando uns aos outros esta verdade. Ele continua dizendo assim: olha, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto quanto mais vedes que vai se aproximando aquele dia. Os irmãos estão entendendo, igreja? Tudo se fecha nisto. Quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Que dia é esse, igreja? O cumprimento da fidelidade de Deus em nossa vida, em que esse Jesus glorioso virá buscar a sua igreja. Queira Deus que nos encontre assim, servindo e aguardando no Senhor por sua graça e misericórdia, num ânimo ao qual Ele mesmo coloca para nós como bandejas de prata todos os dias das reuniões, dizendo para nós assim: olha,
tome nesta bandeja o ânimo. Você está enfraquecido, tome nesta bandeja o ânimo. Te lanço a minha palavra, tome de pronto o ânimo esta palavra e se fortaleça. Deus nos dá nesta noite ânimo para o servir, o adorar e andar na sua presença, nos fortalecendo a esperar dele na sua fidelidade, porque fiel é o Senhor. Pai eterno, a tua palavra foi ministrada nesta noite. Reconheço a grandeza dela, Senhor, e a minha linha de compreensão é tão ínfima diante desta grandeza e verdade, mas eu creio em Ti, que é um regalo do Teu Espírito Santo nesta noite, sobre a Tua igreja, Senhor amado, para renovar-nos e transformar-nos, para quebrar de nós uma corrente que nos faz olhar para o passado, esquecendo-nos do presente, deixando para trás o que é o futuro diante de nós, porque Tu és fiel para fazer cumprir, e esquecendo a riqueza que tens dado, Senhor, à Tua igreja, para vivenciar esse caminho de vida e fé na Tua santa presença, numa dependência mútua de uns para com os outros, numa grandeza que somente o Teu Espírito da verdade pode operar. Pai eterno, eis aqui Tua igreja, homens, mulheres, jovens, crianças, plenamente carentes de Ti, que precisam do mover do Teu Espírito Santo, que precisam constantemente ter em nossa memória o relembrar da eficácia da Tua promessa para conosco, ao contemplar nossos passos vacilantes, por Tua graça e misericórdia renova para a Tua glória, ao contemplar nosso coração tão cheio de dúvidas, medos e receios e incertezas, oh Deus, sopra com Tua graça, sopra com Teu Espírito Santo, de forma impetuosa, cheia de graça e poder, para que os joelhos se firmem, para que os pés se firmem na Tua presença, ó Deus de amor. Muito obrigado pela Tua fidelidade, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe a igreja, em nome do Senhor.